Olá, amores e amorecos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lu Souza. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre nada mais, nada menos do que a curiosidade de pandemias mundiais, né? E as taxas de mortalidades que ela tem, porque com o vírus atual, tá todo mundo achando que é o pior vírus do mundo. Não, o nosso vírus atual não é o pior vírus do mundo nem de longe. Então vamos lá. Antes de eu começar a explicar tudo aí pra vocês, né? Eu vou fazer o quê? Como de costume, eu vou soltar a vinheta, mas pra você que não é inscrito no canal antes, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações pra ficar por dentro de todos os meus conteúdos e me deixa aquele super like, certo? Faz tempo que eu não gravo pra vocês, né? Ai, o cabelo tá por óleo, não dá nada. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Solta a vinheta! Então vamos lá, pessoal. Antes de eu começar a falar aí o nome dos vírus, o ano que eles estavam aqui e a taxa de mortalidade dele, eu vou falar primeiro para vocês um pouquinho do que é vírus. Estou com a minha colinha, de lei nós estarmos com a colinha, né? Então eu vou olhar um pouquinho para baixo, vou olhar para vocês, para baixo, para vocês, para baixo. O que são vírus? Vírus é um material genético, nada mais nada menos que um material genético, e alguns deles têm um envelope externo protetor, ou seja, tem uma camada protetora ali para que ele consiga se instalar, correto? Então deixa eu explicar mais uma coisinha. Eles não têm metabolismo próprio, ou seja, o vírus ele não é um organismo que ele é um organismo vivo, né? Ele só é um organismo ali, por isso ele precisa de uma célula hospedeira viva, ou seja, dos seres humanos ou de animais, né? Como o animalzinho deve estar por aqui também, ou de animais para poder se instalar ali e causar os danos. O vírus ele entra em contato com as nossas células, aí ele assume o controle de tudo, de todo o nosso sistema. Ele entra injetando o material genético dele, certo? E a célula hospedeira acaba por produzir novos vírus, certo? Se espalhando com uma rapidez gigantesca no organismo, que antes ele era saudável e agora ele já não é mais por causa do vírus. Assim que ele se espalha, os hospedeiros ele pode se espalhar para outras pessoas, né? Eu falei, não entendeu nada. Ele entra no organismo da pessoa destruindo as células saudáveis, ou seja, ele vai ali de alguma forma criar um vírus diferente no seu corpo, ele não vai ser igual ele entrou. Então cada pessoa ele age de uma forma diferente. Como ele vai se espalhar, né? Que aí pode haver uma epidemia ou uma pandemia. Ele vai se espalhar através de gotículas, quando você espirra ou você fala, que as pessoas vão respirar aquele ar, ou toques de mão, porque se você reparar, nós passamos muito a mão no rosto, praticamente o tempo todo, não sei nem dizer quantas vezes. E tem outra coisa aí que as pessoas confundem, epidemia com pandemia, correto? Qual é a diferença? A epidemia, vamos supor assim que eu moro aqui no estado de São Paulo. No estado de São Paulo teve um surto, uma epidemia de gripe. Só que foi um caso isolado, foi só em algumas cidades aqui do estado de São Paulo, tá? Atingiu várias pessoas, morreram umas pessoas, mas não muitas. Já a pandemia, ela é quando é um caso mais generalizado. Peraí que as minhas filhas estão falando no fundo do vídeo, meu amor, silêncio. Ela é um caso quando é mais generalizado. Como funciona? Começou, vamos supor que nem o vírus atual, ele começou lá na China. Se ele tivesse ficado só na China, ele seria uma epidemia do país deles, correto? Mas não ficou só por lá, ele começou a se alastrar para outros países, sair para fora, através de pessoas que viajaram de um país para o outro, né? Toque de mão e por aí vai, encosta no nariz, espirro, e acabou se tornando essa pandemia que deixa todo mundo com medo. Mas aí vem a pergunta, é a primeira vez que acontece isso? Não, gente, é a primeira vez que esse alerta geral é dado e é tudo fechado e fica esse caos aí. Então vocês têm que aprender a diferença aí e aprender que não adianta ficar tão apavorado, porque o vírus atual ele não é
tão mortal quanto outros vírus que já existiram no mundo, no planeta Terra. Ele não é tão perigoso quanto os outros vírus que já vieram e o alarme tá tão grande. Eu não tô falando pra você não se alarmar e não se cuidar, não ficar em casa. Mas veja, eu vou dar exemplos de outros vírus que já existiram com a minha colinha também. Ó, e eu vou falar o ano de cada um deles, certo? A peste negra, ela ocorreu entre 1347 a 1351. Você sabe quantas pessoas aí esse vírus tirou a vida? Ele tirou a vida de 200 milhões de pessoas. É muita coisa. Não chega, nosso vírus de atual não chega nem perto do que a peste negra matou. Teve a varíola em 1520. Até hoje ainda tem casos, mas são bem assim, fechados, poucos casos. A varíola matou 56 milhões de pessoas. Vocês estão vendo os números? Então vamos pensar um pouquinho. Vocês estão vendo como o surto foi? E não é que antigamente também não tinha nessa toda a tecnologia para todo mundo ficar ciente. A gripe espanhola, ela ocorreu de 1918 a 1919. Ela matou entre 40 a 50 milhões de pessoas. Vamos pro próximo. A peste bubônica. Em 541 a 542, ela matou entre a faixa de 30 a 50 milhões de pessoas. A terceira praga, em 1855, matou 12 milhões de pessoas. Grandes pragas do século 17, em 1600, 3 milhões de pessoas. A gripe russa, em 1889 a 1890, matou 1 milhão de pessoas. A cólera, 6. De 1817 a 1923, 1 milhão. O HIV e a AIDS, que existem até hoje, né? De 1981 até hoje, nos dias atuais, ela matou 25,35 milhões de pessoas. A praga de Antonine, de 165 a 180, matou 5 milhões. A gripe asiática, de 1957 a 1958, 1,1 milhão de pessoas. A gripe de Hong Kong, em 1968 a 1970, foi 1 milhão de pessoas. A varíola japonesa, de 735 a 737, 1 milhão também. A grande praga, em 1700, matou 600 mil. A gripe suína, de 2009 a 2010, 200 mil. A febre amarela, em 1800, de 100 a 150 mil. O ebola, de 2014 a 2016, ele matou 11,3 mil pessoas. O MERS, o MERS, na verdade, ele é antes da pandemia atual, né? Antes do Covid. Ele é uma evolução, né? O MERS é o primeiro. De 2012 a 2020, porque ele ainda existe, 850. Não foi um número muito alto, porém ele foi evoluindo, aí virou o SARS, né? Que foi de 2002 a 2003, que na verdade é antes, confundi. Foi 700 pessoas. E a atual, que é o Covid-19, de 2019 a 2020, agora atual, foi 1.155.653 pessoas até o momento. Então vocês podem ver que por aí, pelos dados que eu dei pra vocês, não foi um vírus assim alastrador, que nem muitos outros aí, como eu falei pra vocês, que o pior aí foi a peste negra. Não, a peste negra foi o pior, que matou 200 milhões de pessoas. Vamos orar aí, ter fé que esse vírus vai acabar, logo eles vão conseguir inventar aí uma vacina, ou o nosso corpo mesmo vai criar um anticorpo para poder lidar com o vírus. Muitas pessoas pegam e acabam nem acontecendo nada com elas, né? Então eu quis dar mais uma resumida sobre isso para vocês, sobre todos os vírus que existiram no planeta, para vocês verem que o que está acontecendo agora é perigoso. Sim, é um vírus perigoso, porque ele ataca mais pessoas na parte, vamos dizer assim, pessoas que já têm problemas por vias respiratórias, por diabetes, pressão alta, pessoas que já vêm com algum problema genético ou algum problema, alguma doença, certo? Se cuidando, nós vamos conseguir sair desse vírus, mas enquanto pessoas teimosas continuarem fingindo que não é nada e não tá nem aí,
vocês não estão pensando só em... Vocês têm que primeiro pensar que não é só vocês, né? Existem outras pessoas por trás, pais de família, mães de família, crianças e por aí vai. Se nós nos juntarmos, vamos conseguir acabar com esse vírus. Lembrando que existiram vírus mais mortais, porque tem vírus que matava em 3 dias, certo? O Ebola, por exemplo, ele não virou uma pandemia pelo fato de que as pessoas acabavam perdendo a vida em 3 dias, 4 dias. Meu cachorrinho bateu no tripé. Então, ele não tinha como se alastrar, porque as pessoas ficavam tão debilitadas que elas não tinham como ter contato com outras pessoas e passar. Vejam bem, a questão da não ter contato com outras pessoas não se alastrou. Então, nós conseguiríamos acabar com essa pandemia de agora se tivermos consciência, certo? Então, eu só quis deixar aí mostrando pra vocês não acharem que é o fim do mundo só por causa dessa pandemia. Existem alguns sinais aí que talvez eu traga no próximo vídeo, que possam ser sinais do fim do mundo, mas não vou falar nesse, porque o vídeo já ficou muito comprido. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês lembrarem de algum outro vírus que aconteceu aí que eu não citei aqui, pode estar colocando aqui nos comentários, que eu vou adorar ler, responder e dar coraçãozinho pra todo mundo. Se você gostou do conteúdo de hoje, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os meus conteúdos. E como de lei, me deixa aquela chuva de like, bebê. E até a próxima. Beijo, beijo, beijo. Fui!